Ora, boa tarde a todos. Vamos dar então início à sessão de debate sobre a isenção do projeto até 41,4 kVA e chamava para a abertura o Engenheiro Bento Aires, Presidente do Conselho Diretivo. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar todos os eletrotécnicos, em especial o Colégio de Engenharia Eletrotécnica, Mário Ervilheiro, a Sílvia e a Anabela, e agradecer-lhes a rapidez com que estão a tratar deste assunto. O que é que nós temos aqui a ver em termos do estado atual? Nós, desde o início do ano, vimos o Governo preocupado em resolver um assunto e uma prioridade do país que se chama habitação. Da habitação tivemos aqui 2 ou 3 meses, vários conselhos de ministros, em que permita uma expressão, o Governo a trabalhar para o PowerPoint das medidas a apresentar. E à boleia disto quer fazer uma reforma do enquadramento legal da construção. Medidas boas, medidas menos boas. Já no ano passado a Ordem tinha sido ouvida em pleno mês de agosto sobre uma alteração ao CCP que visava facilitar as concessões de construções na execução do PRR. No fim do mês de abril, a Ordem foi também chamada a ser ouvida sobre a revisão da 701H, por isso os projetistas sabem bem o que é a 701H, e foi-nos dado o prazo de 10 dias. Sendo que desse prazo de 10 dias, 4 eram sábados e domingos, e depois metia-se o dia 25 de abril e o dia 1 de maio. Nós aqui na região norte envolvemos o Colégio Civil, de Eletrotecnia, de Mecânica, as especializações, e conseguimos ter um contributo ativo para aquela que foi a proposta da Ordem. No meio disto tudo, houve um Conselho de Ministros, que nós vimos só nas notas do Conselho de Ministros, que foi aprovada um pedido de autorização legislativa à Assembleia da República em matérias ligadas com o pacote da habitação e com a legislação técnica. E tivemos cerca de uma semana sem saber o que é que estava a passar e o que é que estava ali dentro. Nós conseguimos depois o diploma ali 1 ou 2 dias antes do site da Assembleia da República o publicar, que creio que foi no dia 3 de maio. E eu estava até aqui numa reunião, o Mário estava cá, eu chamei-o de imediato porque eu, ao ler ali para aquilo, li lá um ponto no meio que era de eliminar com a obrigatoriedade a apresentação do projeto elétrico de 1035, que passaria essa obrigatoriedade para 41,4. Isto na proposta de lei 77/2015. E que foi, na passada sexta-feira, aprovada na Assembleia da República. Eu, por acaso, até trouxe aqui o extrato da deliberação, que foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista e com a abstenção do Partido Social Democrata e da Iniciativa Liberal e com os votos contra dos restantes partidos da oposição. O que é que a Ordem fez desde que tivemos conhecimento disso? De imediato, o Conselho Diretivo Regional informou os órgãos nacionais do que se estava a passar, e o Colégio Regional de Engenharia Eletrotécnica, durante o fim de semana, em conjunto com o Secretário do Conselho Diretivo, preparamos um memorando em que tomamos posição sobre aquilo e oposição a esta alteração, com argumentos que o Mário e o Zé Manuel Freitas e os restantes membros do Colégio poderão aqui distinguir, mas do momento em que o Governo quer implementar a obrigatoriedade do BIM, reforçar a confiança pública, aumentar o controlo da execução das intervenções de obras, temos aqui um contrassenso que estamos a abrir aqui uma frecha enorme na segurança das instalações elétricas. E eu digo isto não é porque os engenheiros queiram ter trabalho ou que precisem de trabalho, é porque efetivamente estamos convictos que há aqui uma falha sob o ponto de vista da confiança, da segurança dos cidadãos. Esta posição que nós fizemos chegar ao nosso bastonário, que de imediato no dia a seguir fez uma interpelação ao Ministério da Habitação e à Comissão Parlamentar a que baixou esta proposta de alteração legislativa, e a Ordem foi chamada a ser ouvida no próximo dia 1 de junho, com o nosso bastonário, que eu estarei também a acompanhá-lo na audiência nessa Comissão Parlamentar, em que, entre outras posições, iremos opor-nos a esta alteração. Há já uma abordagem formal do Ministério da Habitação que está disponível para atender às nossas pretensões.
mas permitam-me a expressão, nestas coisas sou como a Santo Tomé, preciso ver para crer, e que isto seja eliminado ou que deixe de estar lá. Eu estarei aqui no debate para ouvir também e perceber, entre engenheiros eletrotécnicos, para além dos argumentos que o Colégio nos fez chegar e que são consensuais, qual é que é a posição dos engenheiros eletrotécnicos da região norte, e dizer-vos que podem contar connosco e defenderemos até a última das nossas forças aquelas que são as nossas convicções, que pelo menos é mantermos o projeto nos 1035, acreditando piamente que aquilo que devia ser, enquanto opção, era que todas as instalações elétricas tivessem um engenheiro eletrotécnico por trás e que estivessem sujeitas a projeto. Posto isto, Mário, passo da sessão, estarei aqui. O José Manuel Freitas é também um embaixador destas causas, já comprou muitas guerras, já levou também muita pancada sobre as instalações elétricas, e seguramente que todos em conjunto estaremos disponíveis para dar pancada e para levar, se for o caso. Muito obrigado. Chamava agora o engenheiro José Manuel Freitas para fazer o enquadramento da sessão. Boa tarde a todos, bem-vindos à Ordem dos Engenheiros, e estamos aqui para falar relativamente àquilo que é o pacote legislativo que tutela o âmbito das instalações elétricas e concretamente a legislação do serviço público e particular e aquilo que são os atos de engenharia. Isto é uma matéria sensível e a vossa presença é importantíssima. Estes assuntos revestem-se de importância e, como tal, a participação dos engenheiros eletrotécnicos é sempre importante. E eu apelo para que sejamos sensíveis a estas matérias e em futuras ações estejamos presentes, conversemos sobre isto e façamos as nossas opções em termos daquilo que é o interesse público e a segurança de pessoas e bens em políticas avulsas por parte da tutela nesta matéria. Aconteceu no passado e encontrou-se de facto o caminho, mas todavia agora somos surpreendidos com alterações que até sentam em incongruência. Se o governo atual considera que até 41.4 é desnecessário o projeto, em mandatos anteriores considerou que o projeto era importantíssimo, a mesma linha política aceitou que o projeto era obrigatório a partir de 1035. Eu até reforço mais, quando se negociou 96 de 2017, até sugeriu o grupo parlamentar do Partido Socialista que essa obrigatoriedade no projeto devia acontecer a partir dos 3,45. Foi assim, foi esse o entendimento, e o Arlindo Ervilheiro esteve lá na negociação e confirma, e eu não estou aqui a fugir daquilo que foi o caminho encontrado. Ora bem, o Colégio de Eletrotecnia convidou-me a fazer o enquadramento legislativo e para mim é um gosto, simpaticamente cá estou. Portanto, no enquadramento legislativo nós temos aqui 5 grandes áreas. Uma área é as instalações de serviço público, outra é instalações de serviço particular. É importante também fazer referência à classificação de obras por categorias, às qualificações profissionais exigíveis aos técnicos responsáveis e aos atos de engenharia eletrotécnica. Nós normalmente, a nossa atividade é regulada e atuamos muito na lógica
da legislação, mas também a nossa declaração para efeitos das nossas competências que a ordem nos passa, enquadra-se aqui e, portanto, é muito importante termos esta percepção. Relativamente às instalações de serviço público, elas são tuteladas pelo Decreto-Lei 26.852 do ano de 1936. Sofreram esta legislação continua vigente, todavia tem alterações diversas. Uma aconteceu com o Decreto-Lei 446 de 76, com o Decreto-Lei 401 de 76, com a Portaria 344 de 89 e com a Portaria 193. Portanto, há uma nova redação que é dada pelo Decreto-Lei 446 que visa e enquadra-se na desburocratização e na simplificação de processos. Depois, a Lei 401 visa os requisitos para a instrução de projetos em sede de pedido de licenças. A Portaria 344 visa também simplificação e a Portaria 193 define as disposições regulamentares a observar pelos técnicos responsáveis. Penso que isto é assim, está aqui um representante da Direção-Geral de Energia e Geologia e confirma aquilo que eu estou a dizer, não é, Sr. João Menezes? Relativamente às instalações de serviço particular, eu vou tentar ser breve para depois focarmos essencialmente a nossa sessão no debate. Temos a Lei 14 de 2015, a 6 de fevereiro, que regula os requisitos de acesso ao exercício da atividade pelos técnicos responsáveis. Eu desde já vos digo que me causa aqui algum desconforto falar no técnico responsável. E sabem porquê? É que depois na lei mete no mesmo pacote, como técnico responsável, engenheiros e não engenheiros. Sabem que é assim. Eu acho que em futuras propostas de alterações legislativas, eu acho que nós devemos tratar esta matéria. O Decreto-Lei 96 de 2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei 101 de 2018, legislação que me é próxima, regulamenta atividades técnicos responsáveis ao nível do projeto, execução, inspeção e exploração. Ao nível da classificação de obras por categorias, enquadra-nos, portanto, para a Portaria 701/2008, de 29 de julho, tal como o Presidente do Conselho Diretivo da Região Norte, o Engenheiro Ventoeiros, está em alteração. Aprova o conteúdo obrigatório do Programa de Projeto de Execução, bem como procedimentos e normas a adotar no fase de projetos de obras públicas. Quanto às qualificações profissionais exigíveis dos técnicos responsáveis, estão plasmadas na Lei 40 de 2015, de 1 de junho. Diploma que estabelece as qualificações profissionais, define funções, quer do projetista como técnico que elabora e subscreve, com autonomia, projetos de especialidade da engenharia. Declarações e termos de responsabilidades para assegurar o cumprimento das disposições legais e aplicáveis. Os membros efetivos da Ordem encontram-se habilitados a elaborar projetos classificados nas categorias 1 e 2. Para as categorias 3, podem ser subscritos pelos engenheiros eletrotécnicos com as qualificações sénior, conselheiro ou especialista. Também o poderão fazer tendo um mínimo de 10 anos de experiência. Não é assim, Mafalda? O caderninho técnico da Ordem, portanto, que eu sugiro, é um documento de vital importância, recomendo uma leitura e, portanto, está lá plasmado no caderno técnico no portal da Ordem dos Engenheiros. Atos de Engenharia Eletrotécnica, Regulamento 420, publicado no Diário da República, segunda série, número 139, de 20 de julho. Portanto, temos aqui a qualificação profissional e emissões de declarações para atos legalmente regulados.
Alterações legislativas futuras. Lei 14 de 2015, a 6 de fevereiro. É necessário alterar. Portanto, como eu vos dizia, apelidar um engenheiro técnico responsável nas mesmas condições como o eletricista não está bem. Ou de outra forma, limitar a responsabilidade pela execução até 41.4 ao engenheiro, a igualdade de circunstâncias ao instalador, também não está bem. Acho que o engenheiro tem que ter outro escalão de potência. Portanto, o colégio aqui terá que se pronunciar sobre isto. Relativamente ao Decreto-Lei 96/2017 também há alterações, e até porque não, quando se fala em simplificação administrativa, em vez de retirar o projeto, porque não os engenheiros, sobretudo os engenheiros séniores, não fazerem inspeções de instalações elétricas. Em sede de criação das entidades inspetoras, acabou-se com uma entidade monopolista e avançou-se para a concorrência. Hoje temos 7 ou 8 entidades inspetoras. Peço desculpa, não é com 7 ou 8 entidades no país, com a nossa dimensão geográfica, que há concorrência. Portanto, simplificar é chamar o engenheiro para a função. Portanto, outra, que esta é bombástica, proposta legislativa 77/15, isenção do projeto até 41.4. Portanto, é tal situação que nós encontramos. Temos que mitigar isto e, portanto, deixo mais para a frente as razões, porque a Sílvia irá apresentar um painel onde dará as razões. E depois também comunicaremos ao pormenor aquilo que tem sido feito e temos sido incansáveis, quer o Conselho Diretivo, quer o Colégio, quer mesmo o próprio bastonário. Portanto, os grandes objetivos é simplificar processos, aumentar a segurança e, acima de tudo, dignificar o papel do engenheiro eletrotécnico. Dentro destes 3 domínios, reforçamos a credibilidade, oferecendo garantias de segurança de pessoas e bens, eficiência energética, qualidade e redução de custos aos utilizadores, contrariando o justificativo da ausência do projeto, que entendem que a ausência do projeto é que vem resolver a redução de custos. Meus caros, o ato de entender é vida. É a reflexão que deixo. Obrigado. Chamava agora a Engenheira Silva para fazer a sua intervenção. Qual é a apresentação? É esta? Não. Esta? É. Para frente, para trás e apontador. Ora, muito boa tarde a todos. Eu, neste momento, sou vogal do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, para quem não me conhece ainda, e venho, neste momento, apresentar os problemas a quando da ausência de projeto elétrico. Ora bem, antes de mais, eu queria falar sobre as instalações que vão ser afetadas, neste caso, pela ausência de projeto, até os 41.4 kVA. Para além dos edifícios habitacionais, que todos nós já conhecemos, vamos ter estabelecimentos recebendo o público e também instalações com risco de incêndio e explosão. Nomeadamente, vou exemplificar aqui algumas instalações, mas temos muitas mais, que é a questão dos lares, das creches, dos centros de saúde, lojas comerciais, restauração, instalações de turismo rural, recintos de divertimento público, estabelecimentos de culto, centros de informática e muitos mais. Ora bem,
os grandes problemas que surgem quando da ausência de projeto elétrico, neste caso para os nossos 41.4 kVAs. Acima de tudo, um dos grandes problemas que temos neste momento vai ser a colocação em risco da segurança de pessoas, bens e animais. Ou seja, neste momento, como é que vamos garantir o cumprimento das normas, da legislação numa instalação sem projeto? Como é que nós vamos garantir o dimensionamento da instalação, o correto dimensionamento da instalação? Eu, quando falo no dimensionamento da instalação, falo acima de tudo no dimensionamento dos cabos, no dimensionamento dos circuitos de proteção, ou seja, dos aparelhos de proteção dos circuitos, peço desculpa. O que é que pode acontecer nesse sentido? Isto é um exemplo, entre muitos. Se um cabo não for devidamente dimensionado e com a devida proteção, vamos ter aqui um sobreaquecimento de cabos. E todos já sabemos o que é que pode resultar disto, não é? Risco de incêndio. E, para além disso, temos outras questões, que seria a questão de uma má execução da instalação, de uma má aplicação de um equipamento na instalação, onde poderemos depois ter a questão... Eu mais à frente depois vou exemplificar aqui umas situações. Onde poderemos ter, então, o perigo de eletrocução, ou seja, neste caso, para mim este é o ponto fundamental, é a colocação em risco da segurança de pessoas e animais. Depois temos aqui a questão também da inexistência de registro da instalação, para uma melhor qualidade da instalação e garantia de uma manutenção futura segura. Ou seja, quando eu falo nisto, quero dizer que quando não temos o registro de uma instalação e queremos, por exemplo, fazer uma remodelação, vamos pensar numa remodelação de uma instalação. Eu chego àquela instalação, sou instalador, não tenho projeto, não tenho cadastro da obra. Qual é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer? Um levantamento exaustivo da instalação. E eu vou ter que cobrar isso ao dono de obra, como é óbvio, não há projeto, vou ter que cobrar essa questão ao dono de obra, para além de ser exigido projeto ou não, porque agora neste momento já se está isento a projeto, já não sei se será bem a questão do projeto, mas temos que ter bem presente que também tem que existir um cadastro da instalação, não só para a qualidade da instalação, mas também para a garantia da manutenção futura da instalação. Como é que nós vamos fazer uma manutenção de uma instalação sem termos um cadastro da mesma instalação? Passando à frente, o dono de obra deixa de ter controle sobre a sua instalação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como é que nós vamos clarificar junto do dono de obra os custos da instalação e os trabalhos a realizar nessa mesma instalação? Como é que nós vamos conseguir sem projeto? Existe a necessidade de clarificarmos a instalação, os materiais que nós vamos aplicar, os custos que vamos ter nessa obra, vamos ter necessidade da apresentação de um orçamento e, acima de tudo, para termos um bom acompanhamento da obra e, no final, conseguirmos também discutir os trabalhos a mais e a menos da instalação. Nós, sem projeto, vamos deixar de ter controle sobre as instalações. O próprio dono de obra não vai ter controle sobre as instalações, não vai ter hipótese. Vai aparecer um instalador que apresenta X, dimensiona a instalação daquela forma, outro dimensiona de outra forma e cada um apresenta, vamos ter aqui orçamentos dispares, isso sem dúvida. Outra questão que eu já referi atrás e volto a referenciar, que é o aumento dos custos da obra e os atrasos na execução da instalação. O que é que eu quero dizer quando falo em custos, aumento dos custos da obra e atrasos na execução, neste caso, da instalação? Nós, atualmente, temos cada vez mais falta de mão de obra no nosso país e cada vez mais estamos a contratar mão de obra não qualificada. Inclusive, temos empresas estrangeiras a vir fazer a execução das nossas obras. Nem é preciso ir muito longe, temos aqui o nosso país vizinho, que neste momento tem aqui imensos instaladores. Ou seja, esta gente, não desfazendo neles, que eles têm a legislação deles, têm os princípios deles, têm nas instalações,
Mas como é que essa gente vai conseguir cumprir a nossa legislação sem projeto? Como é que eles vão conseguir? Não conseguem. É até com um projeto neste momento. Aparecem imensos erros nas obras. Mas temos o projeto. Chegamos à obra, apresentamos o projeto e dizemos, meus senhores, está aqui o projeto e o projeto tem que ser cumprido. Eu tenho um exemplo de uma obra, há bem pouco tempo, em que eu cheguei lá e não havia a instalação das botoneiras de corte geral. Nem havia previsão de instalação. Os senhores, aquela zona era uma zona de permanência de público, aquilo era tudo envidraçado e era uma chatice estar ali a colocar botoneiras de corte de energia. E ainda estávamos em fase de obra, de execução de obra. Cheguei à obra e disse, meus senhores, vocês vão ter que instalar aí as botoneiras de corte geral de energia, porque isto vai chegar aqui em inspeção e isto vai ser reprovado automaticamente. Pronto, estávamos ainda em fase de execução de obra, houve a possibilidade de fazer essa alteração, chegamos à inspeção, correu tudo bem e pronto, e foi cumprida, no fundo, a nossa missão. Mas se não tivéssemos projeto nessa altura, o que é que iria acontecer? Essa empresa instaladora iria terminar a obra, sem botoneiras de corte geral, como é óbvio, viria a inspeção e isso iria ser automaticamente reprovado e o dono da obra teria que requisitar uma nova instalação. Uma nova reinspeção, neste caso. Ou seja, iria ter que remodelar a instalação para além do aumento de custos no pedido da nova reinspeção. Ou seja, aumento de custos na obra e atrasos na instalação. Porque quando falamos, eu falo na altura da execução de projeto, muito bem, a obra ainda está a decorrer, dá para acrescentar ali as botoneiras, a parte de construção civil ainda não está terminada, mas quando uma obra está terminada? Quando uma obra está terminada, chegamos ao fim, temos que voltar a abrir roços, a abrir os peladores, a fazer o que seja o que for, para estamos já aqui a chamar a atenção para agilizar, mas pronto, eu este tema teria muito que dizer. Eu, com a minha experiência, já estou há 17 anos nisto e teria muito que falar. E pronto, outra questão, neste caso, é a ausência de projeto na contribuição da eficiência energética dos edifícios. Ou seja, quando eu falo em eficiência energética, neste momento temos vários requisitos nesse sentido, nomeadamente do Decreto-Lei 101D. Temos a solicitação dos cálculos luminotécnicos, temos a obrigatoriedade de projeto para os postos de carregamento de veículos elétricos, o projeto de instalação de painéis fotovoltaicos e outras coisas mais, não é? Ou seja, como é que nós vamos contribuir na eficiência energética desses edifícios se não existe projeto elétrico? Onde é que nós vamos colocar esses estudos luminotécnicos? Onde é que nós vamos inserir o projeto de postos de carregamento de veículos elétricos? Não existe a especialidade de instalações elétricas, não sei. Há aqui uma certa incoerência também com a legislação em vigor. Quem lançou esta proposta de lei não analisou, neste caso, as outras legislações. Há aqui uma falta de enquadramento também com as outras legislações. E, claro, o tão falado BIM, não é? Então, a implementação do BIM, em que, neste momento, temos projeto para tudo, todos os projetos vão ser inseridos no BIM e o projeto elétrico vai ficar de fora. Pronto. Nem tenho comentários para isto, porque é o que é. A ausência de projeto até 41.4, neste caso, eu vou apresentar alguns exemplos práticos de erros graves nas instalações elétricas. Antes de mais, eu quero referir que, neste momento, uma das grandes... Como é que eu vou explicar isto? Um dos grandes problemas é tudo aquilo que não se vê na instalação. Por exemplo, se uma rede de terras não for bem executada, como é que vamos descobrir? Vamos descobrir a seguir? Não vamos. Não vamos. Não há como verificar se o projeto foi bem feito. Temos a questão, por exemplo, dos cabos. Da colocação de cabos dentro de roços, dos peladores. Ou seja, eu já me deparei com instalações em que temos
vários fios condutores dentro do mesmo tubo. Ou seja, isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Depois, e muito mais, teríamos mais situações. Neste momento, outra das questões, isto foi uma obra que eu visitei, um projeto meu, em que havia omissão do cabo isento de halogénios em instalações à vista. Isto é gravíssimo. Isto é completamente surreal. E havia projeto. Atenção. Mas ainda fui a tempo. Até porque quando existe projeto, temos que cumprir. E, como todos sabemos, o cabo isento de halogénios, se não for aplicado, ou seja, se aplicarmos cabo com halogénios, nós sabemos que este cabo, em caso de incêndio, emite gases tóxicos. Gases tóxicos que são prejudiciais para a saúde das pessoas que se encontram no local. E até vou mais longe. Se houver pessoas com problemas no local, até pode levar à morte, em caso de incêndio, se não for devidamente aplicado o tipo de cabo exigido na nossa legislação. Outra questão. Aqui, vou apresentar-me só mais aqui um exemplozinho prático também que eu vi numa das minhas obras, que é a questão das zonas de chuveiro. Não são respeitadas as influências externas na instalação. Ou seja, temos uma luminária que nem sequer cumpre o índice de proteção. Essa luminária está colocada no volume 0, está dentro de um chuveiro. E além disso, como vemos ali o cabozinho à vista, onde é extremamente proibida a colocação de cabo no volume de qualquer tipo de canalização no volume 0. Aqui podemos ter também a questão da eletrocução, porque aquela luminária vai levar diariamente com água em cima. Isso não há muito a dizer. Pronto. E como eu costumo dizer, quando há problemas, temos que encontrar as soluções. Temos que propor soluções. E então, o que é que eu proponho? O que é que nós propomos? E eu penso que todos os colegas estão de acordo comigo. A atribuição de mais competências aos engenheiros eletrotécnicos. Se a ideia é simplificar, acelerar, desburocratizar os processos, então vamos dar mais competências aos engenheiros eletrotécnicos. Vamos definir projeto para tudo, salvo algumas pequenas instalações reduzidas. Podemos criar aqui umas exceções, mas projeto para tudo. Dar mais competências aos engenheiros na parte da fiscalização e também na parte da emissão do termo de responsabilidade a quando da conclusão da obra para a sua entrada em exploração. Ou seja, como já acontece neste momento com as habitações até 6.9 kVA. Entregamos o termo de responsabilidade e não existe a necessidade de estar a chamar a entidade inspetora para exercer isto, mas isto, eu vou aqui salientar uma questão muito importante. Esta atribuição de competências aos engenheiros eletrotécnicos deverá ser feita sempre de acordo com a tutela da parte das associações profissionais de que somos membros. Okay? Isto não pode ir para ali um engenheiro que não seja, neste caso, credenciado pela associação profissional, que é membro, como já referi. E outro problema, e agora para finalizar, que também ninguém se apercebe, é assim, quem não está no terreno não se apercebe, mas quem está no terreno apercebe-se disto, é a questão da redes. É assim, não desfazendo nos colegas da redes, porque eu tenho pessoas na redes das quais eu tenho muita estima, com quem eu me dou muito bem, e são pessoas trabalhadoras, não tenho nada contra eles a título pessoal. Agora, a entidade em si, acho que neste momento está a provocar um grande atraso nas obras. E muitas das instalações neste momento não estão a entrar em funcionamento, porque o ramal da redes não está feito. Ou seja, temos casos em que a instalação está prontinha a ser utilizada e temos sempre ali o caso das redes. Pronto, fica sempre aquela questão pendente da execução do ramal,
Depois, não falando mais na questão de quando estamos a executar projeto, as respostas aos pedidos de condições de ligação, depois os pedidos de ligação, ou seja, isto tem vários processos até chegarmos à execução do ramal. E não me quero alongar muito mais, só quero dizer que na questão dos ramais, no final, para além da questão das redes, temos depois aquela questão também dos municípios, ou seja, quando nós estamos a pedir a execução de um ramal, temos que pedir também uma licença de utilização da via pública aos municípios. Mais uma questão que atrasa os nossos processos. Ou seja, eu também quero sensibilizar para essa questão. Pronto, e da minha parte é tudo. Só tenho a referir que juntos somos mais fortes e agradeço desde já a presença de todos, está bem? Muito obrigada. Chamava agora o engenheiro Mário Almeida para apresentar a posição do colégio. Boa tarde a todos. Somos poucos aqui na sala, mas tenho a informação de dezenas de colegas que tencionavam participar remotamente, mas enfim, não está prevista essa faculdade, pese embora haja aqui uma gravação que eles vão gostar de ouvir. Por isso, enfim, é difícil estarem aqui presentes, mas penso que estão aqui pessoas suficientemente importantes para transmitir aos colegas aquilo que aqui se vai passar e que se está a passar, que é da máxima importância para o país inteiro em termos de segurança. Ora bem, isto avança. Peço desculpa. Ai, Marco, desculpa. Pensei que estava aberto. Legislação. Ai, calma. Peço desculpa, estava ainda em fase de... Exato. Muito bem. O que eu pretendia dizer é o seguinte. Nós estamos aqui basicamente no foco da decisão que nós sabemos e concordamos que é irresponsável de andar a brincar com estes valores que estão aqui. É assim, a eletricidade em Portugal nasceu há muitos anos e a normalização das redes elétricas começou por ter um foco sobre a parte das linhas de alta tensão. E antes de 1936, 1913, 1912, eram desenhadas linhas com algum tipo de exigência de projeto, mas, digamos, não havia grande preocupação na instalação de utilização, ou seja, no terminal. Pouco a pouco, as coisas foram evoluindo até chegar ao famoso Decreto-Lei número 26852, que o nosso colega Manuel Freitas focou, sendo a raiz de toda a normalização que hoje temos. E reparem bem, eles até escreviam 50 kW. Pronto, achavam que de facto 50 kW era uma potência realmente exageradíssima, brutal, e portanto devia com certeza significar uma instalação muito complexa. Não sei por carga d'água, porque por isso é que eu ponho o ponto de regulação. Bom, vamos baixar isto para 20. Portanto, 40 anos depois, vamos baixar isto para 20. Bom, mas eis que chega outra altura, em 1980, não é? Pronto. Não, afinal, de 20, vamos passar para 41.4. Não sabe também porquê. É assim, foi isto que aconteceu. Mas não fica por aqui, não é? Eis que alguém aqui da Ordem dos Engenheiros da região norte, os nossos colegas José Manuel Freitas, professor José Rui Ferreira, Arlindo e muitos outros colegas trataram, de facto, de, digamos assim, reduzir esta potência para 1035. Também não se sabe porque é que eles aceitaram baixar. Bem, conclusão. Nós andamos aqui como ao ioió, à volta de uma coisa chamada potência. Também não se percebe porque é potência. Potência é outra coisa qualquer, não é? Bem, mas agora o governo disse, não, 1035 não, vamos outra vez subir para o 41.4. Também não se sabe porquê.
E se vocês repararem, então temos isto. Pá, em 1936 é 50. Depois passa para 20, depois passa para 40.4, depois para 35. Quer dizer, e vamos continuar, não é? À medida que andamos aqui a mudar de governos e de decisores, pelos vistos, isto aqui deve ser um bocadinho à vontade de freguês. Qual é o critério de segurança para isto? Nenhum. Dizia-me o José Rui Ferreira, o nosso professor da FILP, Mário, houve alguém da nossa área que dizia que era menos perigoso até 6.9, não é? Acima de 6.9 era mais perigoso. Ora bem, que eu saiba, eu se meter os dedos numa tomada, a tensão que me vai eletrocutar são 230 volts. Quer se tenha uma potência de 1 kW ou 1 kVA ou de 1000. A tensão é a mesma. Portanto, esta coisa de andarmos aqui a brincar com a potência só tem um intuito. É administrativamente tentar facilitar processos que por esta via não resolvem nada. Isto comprovou a Sílvia, que acabou de dizer que os custos vão subir, a qualidade das instalações vão piorar e tudo vai piorar. De seguida já vos mostro as conclusões na tomada de posse do nosso colégio. Este é aqui o foco que eu quero dar a isto. Isto não tem pés nem cabeça. E diria mais, autorizar pessoas sem conhecimento a decidirem legislação portuguesa sobre a parte elétrica, eu não entendo, mas é um crime. Ou seja, quem começou por 50, provavelmente tinha algum critério. Estamos a falar de 1936. Mas depois quem passa para 20, também não sei porque é que passou para 20. Depois torna a passar para 41.4. Quer dizer, isto aqui parece quase a série de Fourier, não é? Isto parece quase uma série de Fourier. Bom, de facto, estas conclusões estão aqui, são apenas um pequeno resumo, mas já vos passarei à parte que interessa. Quer dizer que, na verdade, os donos da obra vão passar a estar, ou seja, em cima é dizer que o aumento dos custos e atraso nos prazos de construção é devido ao projeto elétrico. Não, é falso. Nós não temos, nós não temos custos aumentados nem atrasos das obras porque existe um projeto elétrico. De forma nenhuma. Nunca ninguém ouviu falar nisso. Os donos da obra vão passar a estar nas mãos e ao livre-arbítrio dos agentes executantes. Claro que é verdade. A Sílvia referiu muito bem que, não havendo projeto, o único projeto que vai haver na obra é um orçamento. É um mapa de quantidades. Portanto, com um mapa de quantidades, nem o dono da obra, nem a fiscalização da obra, nem ninguém, nem os concorrentes conseguem perceber como é que a obra vai ser feita e porque é que ela foi adjudicada. A desconformidade em termos de segurança é má, é má execução da instalação, é verdade. Ou seja, vai haver muito mais desconformidades, o que quer dizer que a inspeção, tal como também referiu a Sílvia muito bem, a inspeção a manter-se, seja lá por quem for, vai dizer, olha, isto não está bem, não aceito, faça-o de novo. O dono da obra vai atirar as mãos à cabeça. Pronto. Não vai resolver o problema. A não ser que façam ainda uma cajada ainda maior, que acaba-se a inspeção de tudo. Então fica tudo em roda livre e nós vamos todos para casa. A entrada da mão de obra pouco qualificada e mal paga é uma verdade que também a colega referiu, ou seja, o instalador pode ser uma pessoa muito responsável, muito técnica, até pode ser um engenheiro, a entidade instaladora, mas ao ter mão de obra na obra, sem um projeto, vai com certeza estar sujeito à má qualidade da mão de obra que tem, que é barata e, como todos sabem, escasseia. E, portanto, somam-se outras verdades, que vai haver mais falhas, menos qualidade, vai haver perigo de eletrocução, e especialmente nos lares de idosos, casas que cada vez há mais, infantários, verdade? Pequenas unidades, até escritórios profissionais que as potências até são relativamente baixas por cada piso, mas enfim, não deixam de ter alguma, digamos assim, alguma manipulação, ou seja, são instalações que estão constantemente a ser mudadas e portanto, corre-se o risco de alguém que não desligou o circuito e vai para casa, no escritório, e o quadro fica em sobrecarga, ou há qualquer problema, no dia seguinte não tem emprego porque incendiou a fábrica, não é? Ainda há pouco tempo houve 2 ou 3 casos de fábricas incendiadas e, como vocês sabem, há armazéns e fábricas que muitas vezes não atingem 41.4. Carregamentos de veículos elétricos, produção de energia, OPACs, tudo isso que vem a reboque do 101D. Quer dizer, a legislação é uma molhada de grelos. Nós temos N de legislação,
desde as descargas atmosféricas com a nota 29 que acabou de sair, desde o 101D que realmente obriga a projetos luminotécnicos, infraestruturas de carregamento e veículos elétricos, ou seja, tudo isto é uma molhada de grelos e, no entanto, a parte do coração da coisa fica de fora, ou seja, a instalação elétrica. Por isso, de facto, nós tivemos suficientes razões para reagir de imediato a este problema e realmente elaboramos, tal como o nosso Presidente Bento Baires referiu e o nosso colega Freitas, que a Ordem dos Engenheiros teve efetivamente que reagir com uma tomada de pauta. E, portanto, eu vou aqui, quer Filipe, é capaz de mudar aqui para o PDF, por favor, só para eu poder fazer aqui um pequeno resumo. Tem ali um outro na pasta, um PDF, sim. Página completa. Isso. Modo leitura. Não dá toda? Dá. Não, mas dá toda. Aqui? Sim. Ajustar a página inteira. Ali no meio, isso. Muito bem. Ora bem, eu vou tentar aqui ler isto. Não vai ser fácil assim. Vou aumentar aqui um bocadinho, é melhor aumentar aqui um bocadinho. Está no site. Eu, no entanto, exatamente, permitia-me só aqui fazer mesmo um resumo. Ainda tenho aqui mais 2 minutinhos. É dizer que, efetivamente, esta tomada de posição reflete as preocupações que aqui já foram focadas, mas realmente põe em causa aqui nos diversos pontos que vem aqui em baixo. Eu não sei se vocês têm possibilidade aqui de ver no ecrã, mas se não virem, está de facto publicado. Reforça realmente a ideia de que existem projetos que não foram alterados, isto é, a obrigatoriedade do projeto ITED continua, pese embora seja um projeto que não põe em risco a vida das pessoas, mas o Decreto-Lei 123 das infraestruturas elétricas manteve-se, portanto não foi dito que era desnecessário. No entanto, é um projeto que criticamos de certa maneira, porque de facto apenas quer garantir condições de internet e de telecomunicações às pessoas, por vezes exageradamente, porque há edifícios que não têm qualquer estrutura para as receber. As multas são pesadas, a obrigatoriedade de formação atualizante é pesada, coisa que não existe para os projetistas elétricos, portanto, a formação atualizante. Enfim, há aqui uma desproporção em relação a esta obrigação. Depois também temos aqui o Decreto-Lei 101D, já falado, que transpõe para o nosso quadro legislativo aquilo que foi definido na UE, portanto, na União Europeia, e que a ADN, enfim, se encarregou de acompanhar e de fiscalizar e de difundir aos técnicos, e, portanto, está-nos a obrigar a fazer projetos que nós nem sabemos que são elétricos, são assim uma espécie de bocados de eletricidade, bocados de tubos que a gente põe para lá, porque nem sequer é preciso instalar equipamentos, é só as infraestruturas para a central fotovoltaica, os carregamentos elétricos, etc. Ora bem, nós sabemos que os edifícios coletivos existentes estão cada vez mais a ter solicitações para carregamento de veículos elétricos. E até aqui nós necessitávamos de fazer o projeto de aumento de potência acima de 1035. A partir deste momento, tudo fica em roda livre, toda a gente mete as tomadas que quiser, os carregamentos que quiser, com riscos que todos nós conhecemos, riscos de incêndio e outros, e, portanto, está em colisão absoluta com o Decreto-Lei 101D. E, portanto, por tudo isto, nós elaboramos este documento com estes pontos em que referimos, de facto, ponto a ponto, todas as consequências desta tomada de posição. Em resumo, e não querendo demorar mais para passarmos ao debate, focamos aqui neste documento, nas conclusões, e pedimos definitivamente ao Governo que reveja a sua posição e que considere a prazo que o projeto elétrico seja equivalente ao projeto ITED, ou seja, que seja obrigatório para quaisquer tipo de instalações. Porquê? Não se trata de haver um projeto com um desenhinho ou dois riscos. Trata-se de um compromisso, uma responsabilidade, à semelhança de uma receita médica, que também não é por ter 10 medicamentos ou só um, que é preciso ou não é preciso a consulta. É porque a responsabilidade assumida, esse contrato com o cidadão em termos de lhe dar segurança, de facto faz do engenheiro, neste caso, a pessoa, o único interlocutor
que garante a responsabilidade perante os cidadãos e também está sujeito naturalmente a todas as consequências quando também não tem a competência devida, coisa que não quero considerar, como é lógico, não é? Por isso é que a Ordem dos Engenheiros existe. Por isso, meus caros colegas, eu espero que a mensagem esteja muito bem focada naquilo que nós pretendíamos e, essencialmente, perceberem que andam aqui a brincar com a potência sem qualquer critério e isto tem que ser discutido. Muito obrigado. E iríamos passar então à fase de debate, que vai ser moderado pelo engenheiro Mário Almeida. Penso que se calhar será preferível passar ali para aquelas cadeiras. Não sei se mais alguém... Ok, muito bem. Em casa de engenheiros isto tudo funciona. Ora bem, mais uma vez, estamos aqui em sessões técnicas que me parecem da maior importância. Neste caso é mais um debate. E se calhar o debate sendo com poucas pessoas, mas mais sábias, talvez funcione melhor. E tendo atenção que está a ser gravado, eu peço-vos que considerem que as vossas palavras podem ser interessantes para quem vai ouvir a seguir. Por isso, ia lançar então as três primeiras questões, ou melhor, pôr à consideração 3 questões. Portanto, a partir deste momento, quem quiser colocar uma questão, faça o favor, pedi-vos é o favor, porque vou cortar mesmo, não façam palestras, está bem? Uma pergunta objetiva, engenheiro, uma pergunta terá uma resposta. Depois, as considerações, os comentários, que também são permitidos, naturalmente, terão que ter um bocadinho de limite, mas vamos deixar que todos façam um bocadinho de comentário, porque senão daqui a pouco estava aqui alguém a fazer uma palestra e toma conta do tempo. Portanto, se puderem realmente fazer aqui, não é bem uma pergunta, é por mais uma questão, não é? Porque aqui perguntas, portanto, faz favor. Eu posso começar? Não é uma pergunta, é uma observação. Eu acho que vocês destacaram os 3 alguns pontos e o que eu quero realçar mais é a segurança da instalação elétrica. Nós tivemos aqui a Sílvia, que identificou uma série de anomalias numa fase inicial, engenheira eletrotécnica, licenciada, com formação em instalações elétricas, porque caso contrário ela não podia fazer o projeto. Ok? E isso é muito importante. Se nós vamos retirar isso até 41,4, o que é que vai acontecer? Quem é que vai qualificar as pessoas que vão assumir, podemos não dizer o projeto, mas a execução, porque sem projeto também não consegue fazer a execução. Eles vão ter que fazer uns rasbiscos, vão ter que assegurar. E aqui o que eu quero realçar mais é as instalações com risco de incêndio, com risco de explosão. Nós vamos entregar os nossos filhos a creches que podem não ter as instalações elétricas asseguradas, garantidas. Se alguém morrer, quem é que vai assumir esta responsabilidade? Muito obrigado. Foi uma mini palestra, mas acho que foi importante, porque a Anabela Ribeiro, além de ser uma suplente, enfim, uma vogal suplente aqui do colégio, tem participado ativamente nas atividades e acho que deu aqui um introito. Pedia que fossem um comentário um bocadinho mais curto, os outros colegas, mas enfim, não queria também cortar a palavra. José Rui. Se calhar não vai ser mais curto. Queria trazer aqui só alguns casos. Tive nos últimos dias em 2 tribunais, num por causa de um incêndio numa instalação de 6,9. Neste caso não é responsabilidade do eletricista, é responsabilidade da redes, portanto que irá pagar tudo, mas isso são outros assuntos. E noutro caso de um projeto de um eletricista que no meio do julgamento, eu estou a assessorar a juíza nesse julgamento,
E no meio do julgamento, o eletricista falou que tinha substituído os disjuntores porque tinha passado o poder de corte de 3 kA para 6 kA. E eu perguntei-lhe porque é que ele tinha substituído os disjuntores e o que é que era o poder de corte. E, para meu espanto, o poder de corte é a velocidade com que o disjuntor dispara. Portanto, foi a resposta do eletricista, não é? Portanto, ficámos logo a saber o que é que o eletricista pensa sobre o que é que o eletricista sabe sobre uma instalação elétrica. Outro caso, só agora um comentário ao que o Freitas disse relativamente à alteração da lei e das inspeções elétricas. Eu faço auditorias às entidades inspectoras. Só há 7 ou 8 entidades inspectoras, porque não há mais ninguém que concorra. Se quiseres, monta uma empresa de entidade inspectora. Mas posso dizer que fui uma entidade inspectora que um inspetor tinha feito num mês 148 inspeções. Ou seja, não as fez. Portanto, como eu escrevi, quase que saía de lá com 2 murros na cara. E ele queria me bater, não é? Porque não me interessa se leva a cara ou se não leva a cara. Vamos deixar acabar a comentar. Vamos deixar acabar. Pronto, eu escrevi isso, não é? Portanto, deixar para os engenheiros atenção, tem que haver alguém que os fiscalize acima da coisa, porque senão acontecem casos destes, não é? Está bem? Pronto. Muito bem, muito obrigado. Os diálogos aqui são proibidos, diretos, até eu dizer, está bem? Senão... Professor José Rui Ferreira, é dirigido ao Freitas e à Sílvia também. Mais alguma questão? Colega, estava aí um bocadinho a falar. Não sei se tem alguma questão. Quer pôr já? Agora, em relação boa tarde, à questão das potências, que falaram muito bem, se era 3, se era 10, se era 20, eu acho que é igual para todas. Já agora outra nota, eu acabei o curso também de Engenharia Eletrotécnica há uns anos e não fiquei habilitado a fazer projeto. Aliás, eu fiquei habilitado, mas não tive formação para isso. Ao contrário, portanto, dos projetos ITED, eu tive que fazer uma formação para estar habilitado, que eu acho correto. E havia de ser assim também para os projetos elétricos, acho eu, minha opinião. Obrigado. Acho que sim, a questão está posta, são 3 questões. Caro Freitas, queres começar, faz favor? Vou passar. Ora bem, tocando na questão da ausência do projeto e na ação inspectiva, a proposta de lei 77/15, de facto, pretende até 41.4 isentar do projeto, mas deixa depois, digamos, a instalação não fica de qualquer forma, não é? Deixa depois para o ato, está referido na proposta de lei, portanto, deixa o ato inspectivo para resolver o problema, ou seja, os atos inspectivos será a solução necessária e suficiente para a instalação entrar em funcionamento. Mas, naturalmente, entronca naquilo que o professor Zé Rui diz, ou seja, perante tanto número de inspeções, provavelmente o inspetor não as fez, portanto, fez parte delas. E nós vamos bater naquilo que a Ordem levantava, muitas vezes com a Certiel. Cobrava inspeções que não as fazia, ou seja, fazia por amostragem. Ou seja, isto é uma questão que nós, pertinente, e nós, Ordem, temos que estar muito atentos. E quando eu falo, e disse ali, que uma forma de simplificar seria o engenheiro fazer a inspeção. Portanto, obviamente que a Ordem não passa um selo em branco. A Ordem, enquanto Associação de Utilidade Pública, tem mecanismos de supervisão e controle para estas coisas. Eu, da mesma forma, e contando uma pequenina história, um amigo meu compra uma quinta e mete lá um cavalo e queria-lhe dar de beber e faz um furo. E mete uma bomba, num anexozinho, faz uma baixada e diz-me assim, olha, eu tenho tudo pronto, foi lá um eletricista, pôs um quadro, tem 2 circuitos, um para a bomba, outro para uma lâmpada. E tu fazes a inspeção, e eu convencido com 3.45 podia fazer isso. Não pude. Eu, como lhe tinha dito que sim, vi-me na obrigação de chamar uma entidade inspetora e foi com a entidade da Viana do Castelo
e paguei-lhe a inspeção e disse ao meu amigo, olha, já resolvi. Portanto, aquilo que ele fez, epá, eu podia fazê-lo. Ou qualquer engenheiro que tem noções de instalações elétricas e esteja provido de equipamento. Agora, há de facto necessidade de mecanismos de controle. Estamos todos de acordo. Quando foi o debate da questão sísmica, eu resistei uma questão que o jornalista colocou ao nosso bastonário, quando lhe diz como é que a Ordem controla as ações dos engenheiros que exercem a atividade na estrutura sísmica. E, de facto, a questão foi pertinente, assim como nas instalações elétricas também se levanta a questão, como é que se vai fazer isto com mecanismos de supervisão? Eu acho que a Ordem tem que inverter um bocadinho aqui o paradigma da análise curricular, da verificação dos requisitos para o exercício da função, não é? Acrescentando mecanismos de verificação. Não sei se aleatoriamente, não sei se por amostragem, mas vai ter que o fazer. Ou seja, passa a declaração e depois terá que encontrar a solução para auditar. Porque, de facto, isto dará segurança e conforto à associação pública profissional. E, portanto, eu revejo-me numa lógica de simplificação, onde o papel do engenheiro seja, de facto, primordial, seja valorizado e, se de facto queremos simplificar, eu acho que, servindo-nos da engenharia, nós podemos encontrar um caminho onde a sociedade seja servida ao nível da redução de custos e da eficácia temporal. Queria passar aqui, penso que ficou mais ou menos clara a posição do colega. Sílvia, tens aqui uma questão posta pela engenheira Anabela Ribeiro relativamente aos lares de idosos, às zonas de risco de expulsão e tudo isso. O que é que tu achas que efetivamente se tem que acautelar e o que é que tu achas sobre a questão que ela colocou? Acima de tudo, temos que ter projeto, não é? Isto não há volta a dar, a questão. Tem que existir projeto. Porque sem projeto, como sabemos, e como eu já referi há pouco, não é preciso acrescentar muito mais, não temos condições de segurança numa instalação. Não há supervisão dessas condições de segurança, de alguma forma. E quando as coisas acontecerem, depois já aconteceram, não é? Como se costuma dizer, o incêndio aparece e depois resolve-se. Ou seja, não estamos a pensar nas condições de segurança, não estamos a antever. Neste caso, estamos um pouco naquela posição de vamos simplificar e depois, quando acontecer, resolve-se. Isto é o que eu penso. Pessoalmente, é o que eu penso. E, nesse sentido, não há muito mais a dizer, colega Anabela. Isto é o que é, não é? Com isenção de projeto, não há regulação, não há controle de obra, não vai haver fiscalização. É o que é. Não há muito a acrescentar. Muito bem, temos aqui outro colega. Antes ainda, tem aqui o colega que falou relativamente à parte da habilitação, não é, de profissional. Isto é só para levar as perguntas aí, está bem, só por causa disso. Talvez seja melhor eu aqui fazer um pequeno comentário rápido. Na verdade, qualquer especialista, aliás, temos aqui na sala um especialista sénior, muito sénior, que seguramente para fazer um projeto de ITED teve que fazer formação. Ele é mesmo formador, mas tem que ter. Aliás, temos 2 especialistas, pelo menos 2, estou aqui a olhar. Ou seja, o Decreto-Lei de 123 impõe um curso habilitante para fazer um curso de ITED. Telecomunicações. Esse sim, dá alguma simplicidade, pelo menos o ITED normal. Curiosamente, para a instalação elétrica, não é necessário qualquer curso habilitante, ou seja, a lei apenas focou-se na potência, se é preciso projeto ou não é preciso projeto, mas não diz claramente, ou não remete para a ordem dos engenheiros ou para as associações profissionais a obrigatoriedade de essa pessoa ser especializada, não é especializada em eletrotecnia, é especializada para o ato das instalações elétricas, do projeto de instalações elétricas.
E, portanto, eu tenho tido aqui, durante este ano, um vasto trabalho relativamente ao reconhecimento de algumas competências para o efeito do projeto elétrico. E devo dizer uma coisa, de facto, é necessário, obrigatório ou facultativo, que todos os colegas façam curso habilitante de projeto elétrico, mas esse curso já está a ser dado aqui na Ordem dos Engenheiros. Já houve aqui uma organização de cursos para realmente termos colegas que são de outras áreas, nomeadamente telecomunicações ou de automação, etc. Porque a vida é assim mesmo. Nós estamos numa empresa, podemos ter que trabalhar noutra e, de facto, o engenheiro eletrotécnico, com a formação de base eletrotécnica, tem a capacidade de fazer uma formação, bem sei que será mais aligeirada, mas a formação que é correta e é dada pela Ordem dos Engenheiros, com formadores idóneos, e, portanto, esse é o caminho a seguir. Portanto, o colega tem toda a razão, não se pode deixar livremente as pessoas fazerem projeto elétrico, seja de baixa tensão, seja de alta tensão, e em alta tensão, então aí estamos numa fasquia muito mais complicada, e, portanto, o caminho a seguir é esse. Neste momento, infelizmente, não estamos a discutir isso, só estamos a falar de projeto sim ou projeto não, mas é um assunto super pertinente. Pronto, ia passar agora a mais um conjunto de perguntas. Já vi, Manuel António Ribeiro tem uma questão, o António Vasconcelos, o Vilas Boas também tem, e ok, vamos começar aqui pelo colega. Não sendo provocatório, não entendam isto como tal, mas nós temos falado sempre aqui dos casos particulares dos lares, mas nós ao mesmo tempo temos que enquadrar isto com a grande necessidade do país da habitação. Nós, estando-nos a colocar muito aos casos a colar-nos muito aos casos particulares, não correremos o risco de o governo se virar para nós e dizer assim, ok, muito bem, nós vamos só olhar isto para a habitação e deixa de ser necessário o projeto e passa a ser, mantemos o projeto para qualquer potência nos casos particulares. Sim, sim, isso é pertinente. Vamos passar, Manuel António Ribeiro. Boa tarde a todos. Meu nome é Manuel António Ribeiro. Parabéns por esta iniciativa, porque só os engenheiros é que podem, pelo menos, tentar mudar o percurso que está a ser tentado a ser feito. Pegando até ali no colega, sobre a questão da habitação. Eu trabalho no município e sei o desespero que muitos proprietários têm, e estamos a falar em aquelas que não têm projeto obrigatório, que é menos de 1035. O desespero, porque como nós temos um déficit de mão de obra, hoje, com todo respeito, tenho uma mala de ferramenta, diz que é eletricista, concorre a uma obra, recebe 20 ou 10% da obra e depois o desgraçado, entre aspas, do proprietário anda à procura de alguém que vá acabar a moradia. Muitas das vezes, ao pedir a licença de habitabilidade, até falta ainda a execução da parte elétrica para depois engatar no desespero, como disse ali a colega, do desespero que é pedir um ramal a redes. Com isto, uma pergunta: como é que a redes impõe que para fazer o ramal tem de ser uma entidade certificada por eles, e o governo quer pôr que não é preciso um engenheiro a fazer um projeto de instalações elétricas? Ou seja, isto é algo que, se uma entidade que se faz com uma entidade licenciadora, que não é uma entidade concessionária da rede, e impõe que para fazer um ramal, vou usar um simples ramal, mas que não é um simples ramal, mas que de facto tem que ser através do ramal que passa a ter alimentação, quer seja habitação, quer seja um lar, quer seja um infantário, quer seja a quantidade de edifícios que são das coletividades, por exemplo, pavilhões, campos que não estão classificados muitas das vezes em categorias que estão em categorias C, e vão estar à entrega, já para não falar, e com extermínio, nem todos estes equipamentos, por exemplo os lares ou os de infância, que hoje está lá por exemplo, uns jogos sociais,
ou uma diretora ou um diretor, e amanhã estão outros. Para fazer a manutenção desse edifício em projeto, como foi dito muito bem, é impossível fazer qualquer intervenção. Muito Obrigado. bem, muito obrigado. Engenheiro Vilas Boas. Ora bem, boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria perguntar ao José Manuel Freitas se ele de facto é a favor da obrigatoriedade dos projetos para todas as potências ou não, porque não ficou claro. Porque me pareceu que a determinada altura ele já considerava que o projeto eventualmente poderia ser dispensado, mas a inspeção feita por engenheiros é que deveria ser, essa é que deveria ser, digamos, realizada. Pronto, isto para ficar claro. A segunda era se, ao nível da ordem, nomeadamente do bastonário, já houve a coragem de se dizer ao Governo que esta lei pode implicar mortos e que as pessoas que a propuseram e que a vão aprovar podem eventualmente ser chamadas à responsabilidade. Era só. É muito pertinente, muito obrigado. Eu, se calhar, deixava o José Manuel Freitas a pensar um bocadinho e passava para... Não, sei não, é por ordem. Não, espera um bocadinho. Deixe. É só para ordem. Sílvia, foi posta a questão pelo primeiro colega e dando ordem à ordem. O colega falou na questão de estarmos aqui a classificar demasiado as instalações, a particularizar instalações muito perigosas, deixando as outras, e portanto pode levar-se à conclusão que afinal então vamos fazer projeto para umas e para as outras não. O que é que te parece? Eu pessoalmente não concordo muito com isso. Porquê? Porque quando estamos a falar de segurança de pessoas, estamos a falar a nível de todos os edifícios, não só dos edifícios públicos. Ou seja, neste momento, a questão da habitação, para mim, é exatamente igual a um edifício público. Está em causa a segurança das pessoas. Se há um incêndio, morrem imensas pessoas naquele edifício. Por isso, neste momento, para mim, a isenção de projeto para tudo seria o ideal. E os 41.4... Projeto para tudo. Projeto para tudo. É a posição da ordem em relação a isso, ok? Muito bem, temos ainda aqui o Manuel António Ribeiro, fez um comentário, uma introdução bastante interessante, bastante abrangente. Ele é uma pessoa com muita experiência na Câmara onde trabalha e, por conseguinte, a questão que pôs da falta de qualificação dos executantes e, portanto, qualquer eletricista, qualquer pseudo-eletricista estar, digamos assim, ser o adjudicatário de uma obra é um dos problemas que está aqui nesta posição. É que, de facto, se não havendo projeto, não havendo gente que esteja habilitada a conduzir a obra com um projeto, de facto, torna-se muito mais difícil controlar. Eu até dizia mais, em relação a redes, vamos também colocar aqui uma questão. Vamos supor, então, que não há projeto mesmo. Até 41.4. Acabou. O Governo tem maioria e vai decidir que não. Bom, uma coisa se pode passar. É que nós podemos requisitar a potência 41.4 indiscriminadamente para qualquer moradia, sendo certo que ela custa dinheiro no início, e portanto a redes não vai conseguir responder 41.4 vezes milhares de instalações. Portanto, já não é preciso projeto, já agora ficam 41.4. E portanto a redes vai seguramente reagir. E se toda a gente fizer isto até como uma forma de reação, a redes vai tomar uma posição. Epá, não posso. Ou então vai aumentar os preços da potência. Portanto, de facto, digamos, a gente começa a pensar como engenheiros e somos inteligentes para pensar isso. Coisa que há pouca competência de quem, enfim, trabalhou nesta lei ou nesta proposta de lei. E, portanto, nós percebemos as consequências. É na qualidade, é nos mortos ou nas vidas que o engenheiro Vilas Boas focou, é nas consequências da rede, enfim, são muitas as consequências. Portanto, Manuel Ribeiro, o meu comentário é este. Quanto ao engenheiro Vilas Boas, deixo então para o José Manuel Freitas enfim, a missão de responder. Com simpatia e pegando no teu sorriso. Ora bem, caro Vilas Boas, eu desde já saúdo a presença do colega Vilas Boas nesta sessão e desde já lhe digo que ele partilhou comigo, eu reconheço como membro da Ordem e partilhou comigo lutas incansáveis em matéria de instalações elétricas e até com pena minha constatei que a determinada altura ele desligou-se do processo
reivindicativo que veio a ter como corolário a Lei 14 de 2015 e o Decreto-Lei 96 de 2017. E com pena, porque era combativo, tinha trabalho e era determinado e assertivo nas causas que defendia. Portanto, eu estou-te agradecido porque aquilo que resultou teve também o teu empenho. Agora, quando se fala de alguma dificuldade em percepcionar a obrigatoriedade do projeto, tal igual como eu defendi nessa altura a obrigatoriedade de projeto em tudo que era instalações, eu reitero que também continuo a defender. Não tenho volatilidade. Portanto, as minhas causas continuarão e perduarão no tempo, tal igual como começaram. Aliás, reforço-as vivamente. Também quero dizer ao colega Vilas Boas que a reação da Ordem a esta matéria foi contundente, rápida e eficaz como nunca. Aliás, há condições ímpares neste órgão de gestão para trabalhar estas e outras matérias. Porque logo que o assunto foi constatado, o Colégio trabalhou, colocou no órgão do Conselho Diretivo Regional e o Conselho Diretivo Regional, que tem assento no Conselho Diretivo Nacional, trabalhou o assunto, foi para a tutela e há diálogo exploratório entre o gabinete da Ministra, da Secretária de Estado, o Presidente da Região Norte e o bastonário. Portanto, nessa matéria, tanto o colega Vilas Boas como os presentes podem ficar tranquilos, porque o trabalho de base está a ser feito. Ok? Muito bem, colega Freitas, foi interessante. Eu ia agora sugerir uma coisa, portanto, exato, íamos fazer uma coisa. Em vez de agora colhermos 3 perguntas, vamos abrir o debate mesmo, começando pelos colegas que levantaram o braço, e vamos entrar em pelo menos 10 minutos, não só 10 minutos, em diálogo aberto, ou 15, pronto, em diálogo aberto, só com há uma regra fundamental: não sobrepor mais do que 2 pessoas a conversa. Duas ainda podem discutir uma com a outra, mas mais que 2 não, está bem? Porque senão estamos a ser gravados e, portanto, isto não fica perceptível. Portanto, se houver diálogos, que sejam entre 2 pessoas, curto, está bem? Mas não deixem entrar mais uma outra terceira pessoa. Portanto, eu agradeço a vossa compreensão por isto, porque, sendo gravado e sendo uma matéria tão interessante, as pessoas querem ver e querem perceber o que é que se está aqui a dizer. Faz favor, colega. Mais uma vez, falámos nas apresentações que nós devemos ser uma fonte de Já, melhoria. agora peço desculpa, pode dizer o nome? Tiago Cassoilo. Falámos nas apresentações que devíamos ser uma fonte de soluções acima de tudo. Eu gostava de perceber qual é que é a posição da Ordem em relação à melhoria de processos junto das redes para as novas ligações, porque vemos, a maior parte das vezes, que são eles o principal problema. Uma das quais a obrigatoriedade das licenças para criarmos os pontos de entrega, para eles depois poderem orçamentar para execuções de ramal e depois toda a burocracia que por aí vem. Toda a burocracia por aí vem. Eu construo essencialmente estações de telecomunicações e temos as obrigações da ANACOM que temos que cumprir e sentimos essa dificuldade. Ok. Outra, deixe-me só para ficarmos, e assim ajuda mais aqui outra questão. Nós falámos da posição Ordem dos Engenheiros, qualificação dos engenheiros, concordo plenamente, antes de mais, mas temos aqui uma segunda ordem que também existe, Ordem dos Engenheiros Técnicos. Não poderá levar um posicionamento da Ordem dos Engenheiros Técnicos a um abandono da Ordem dos Engenheiros, a um abandono de alguns engenheiros presentes nesta ordem, para uma ordem, não vou dizer que a Ordem dos Engenheiros Técnicos é mais fácil, mas para uma ordem que seja menos complexa? São 2 questões, há uma delas que eu depois deixo ao colega. Outro colega, faz favor. Sim, boa tarde. Já agora o nome, faz favor. Luís Barbosa, projetista. Isto não era a minha ideia iniciar o debate assim desta forma, mas já que o colega falou,
Venho a propósito, porque a minha experiência também com a E-Redes também não é boa. Não sei como é que uma empresa como a E-Redes tem os procedimentos que tem. Aí sim é um obstáculo à rapidez. É um assunto de facto importante, e uma coisa que me incomoda muito na E-Redes é que muitas vezes não conseguimos ter um interlocutor do outro lado com quem possamos falar, trocar opiniões, discutir soluções. As respostas deles são de mails gerais, com assinaturas gerais, não há o nome de um técnico com quem se possa falar. Mas isto era a propósito do que o colega falou e que eu partilho da preocupação. Mas eu ia falar de outra coisa, ou de outros temas, sempre relacionados com o que estamos aqui hoje a falar. Pareceu-me que a resposta que tinham dado ao Governo sobre esta proposta de lei fazia muita comparação, ou fazia a comparação com o projeto ITED. Bem, eu de facto partilho dessa posição. Acho que se pode comparar com o projeto ITED, e até uma boa comparação, porque nós sabemos o que é necessário para fazer projeto ITED. Não basta ser um engenheiro sénior com 20 ou 30 anos de experiência para fazer um projeto ITED. Por outro lado, para fazer um projeto elétrico parece que não é preciso nada, ou nem sequer é preciso projeto. Por isso ficamos aqui numa posição um bocado difícil de explicar. Mas eu gostava que fizessem a comparação com outros projetos de engenharia, e não só com o projeto ITED, que até nós podemos ser prejudicados nessa comparação. Eu só aceito que não seja obrigatório o projeto ITED se também não for o projeto elétrico, se também não for obrigatório o projeto de águas, o projeto da rede de gás, o projeto de ventilações, o projeto de estruturas. São tudo projetos de engenharia. Já não vou falar para o projeto de arranjos exteriores de arquitetura, o projeto de arquitetura, mas são tudo projetos de engenharia. Por isso eu acho que não se devia comparar só com o projeto ITED, mas com o projeto de águas, por exemplo. Salvo melhor opinião, o projeto elétrico traz mais riscos à segurança das pessoas do que um projeto de águas. Sem dúvida. Colega, só para dar um bocadinho de dinâmica, não sei se há mais alguém que queira... Eu só ia concluir. Sim, mas continua. Já estamos em regime aberto, portanto faz favor. Sim, também não somos muitos, infelizmente. E por isso, mas é bom. Mas está a ser gravado e talvez isso seja importante para quem está a ouvir. Gostava de poder acrescentar alguma coisa ao debate. E abria o debate também, ainda nesta proposta de lei, para outro campo também sensível. Se esta proposta de lei for aprovada como está, se eu percebi bem, nós vamos chegar à situação em que para 41.4 não é preciso projeto elétrico, para 41.5 tem que entregar um projeto elétrico feito em BIM. Ora bem, qual é a posição do Colégio de Engenharia Eletrotécnica perante o BIM? Porque o BIM é uma ferramenta importante. Eu também trabalho com o BIM, mas há aqui uma coisa fundamental, que é a obrigatoriedade. Eu trabalho em BIM, mas para clientes que valorizam o trabalho em BIM, e não porque é obrigatório. Eu acho que, nem sei se isto vai ser legal, ou não percebo muito disso, mas que seja do meu conhecimento, não há grandes alternativas aos programas da Autodesk, que são caríssimos. É verdade. Ora bem, queria lembrar a propósito disso que houve uma série de sessões do departamento do Colégio Civil sobre BIM. Eu estive aqui presente 2 ou 3 sessões. É um outro assunto também. Eu não cabe aqui fazer já isso, mas é muito pertinente aquilo que falou relativamente a... É verdade, mas não é para já. De qualquer maneira, como não temos tempo para discutir todos os assuntos e este é o mais prioritário, o que falou é muitíssimo importante e já para alimentar novas sessões. Freitas, não sei se quererás já começar aqui por... Aqui relativamente ao colega, como é que te chamas? Tiago. E quando abordas a questão de algum desencanto e poder haver aqui flutuação de membros da ordem e passar para outra ordem. Eu sobre esta matéria posso-te dar a seguinte informação. É óbvio que nós notamos, pela incorporação e pelos registros, que quem acaba os seus cursos quer ser engenheiro, não quer ser engenheiro técnico. E enquanto que a ordem vai crescendo em número, a ordem dos engenheiros técnicos vai decrescendo. Ou seja, nota-se uma tendência de migração, chamemos-lhe assim, da parte da OET para a ordem. E agora com os novos estatutos
A Ordem incorpora os pós-Bolonha sem qualquer tipo de constrangimento. Até porque, como está em discussão a nova lei das associações públicas profissionais, não sei se o Governo não irá tocar nesta matéria e se o pretexto é reduzir, portanto, a maioria incorpora as minorias, por assim dizer. Também dando alguma resposta ao colega projetista, de facto, eu revejo-me na sua análise. Como é que, é neste paradigma, como é que o Governo, em 2026, a título experimental, vai impor o BIM, e o BIM passará a ser obrigatoriedade a partir de 2030, e retira, portanto, se tem por fito os registros, o cadastro, para efeitos de exploração e de registros, como é que retira as instalações elétricas do BIM? Porque quando se fala, e quando o Tiago falou, mas será só para a habitação e não será para as outras instalações? Não, é abrangente, porque esta legislação toca no RGEU, não é? O Regulamento Geral de Edificação e Urbanização. O que quer isto dizer? Quando tu, se fores promotor de um lar e entregares o teu processo administrativo para licenciamento numa autarquia, tu levas uma fichinha eletrotécnica e é condição necessária e suficiente, entre outras, para a emissão de licença de construção. E depois o instalador executa e, pelo espírito da lei, em sede de verificação pela entidade inspetora, dá-te o documentozinho e serve para a licença de utilização. Portanto, isto é abrangente. E, para finalizar, o Colégio, no articulado, de facto, compara o projeto e tenta justificar a existência do projeto elétrico, sobretudo com o projeto ITED e com o 101D, o térmico. Ora bem, eu julgo que é necessário aqui alguma sensibilidade, porque isto, quando se argumenta junto dos políticos, o político também pode ver o contrário, ou seja, será que o projeto ITED justifica-se? Eu acho que o projeto elétrico, o projeto ITED está muito bem e funciona bem. E é das especialidades que tem regras muito bem definidas e funciona bem, exceto, por vezes, a componente formativa ao nível da periodicidade, que muitas vezes vai-se lá repetir matérias que já existem e está-se a alimentar as entidades formadoras. Mas, por que não comparar o projeto de instalações elétricas às águas residuais, aos arranjos exteriores, à componente estrutural, etc., etc., porque há um conjunto de especialidades, não é? E o legislador não toca absolutamente nada nas especialidades que integram o projeto de licenciamento, mas toca e virou-se para as instalações elétricas. Não, mas vamos ver isto em termos da necessidade. Ou seja, ninguém vai lá, nenhum promotor vai à autarquia sem qualquer projeto de especialidade, e são muitos, a não ser, pelo espírito da lei, sem o projeto de instalações elétricas. Portanto, esta é que é a verdadeira questão. Não é? Portanto, eu, naquilo que está bem, e naquilo que é matéria, que até funciona, portanto, julgo que se recomenda com ligeiros acertos. As instalações elétricas, pronto, vamos ver como isto se vai tratar e como isto se vai, como vai evoluir, porque, no fundo, como nós já constatamos, há mesmo necessidade, sob vários pontos de vista, da existência do projeto elétrico.
Muito bem, temos aqui mais alguns minutinhos, mas depois vamos dar um tempo especial ao nosso Presidente, que está aqui na sala, que vai concluir a sessão e tem, com certeza, algumas mensagens pertinentes. Queria tocar aqui em 2 pontos. Primeiro, relativamente à comparação de outros projetos, a tomada de posição teve que ter uma linha de ação concreta, que é comparar aquilo que é comparável, isto é, a especialidade de eletrotecnia é aquela que nós podemos falar. Não podemos estar a falar de instalações de águas pluviais, redes... Não podemos. Mas é muito pertinente o que vocês disseram. Mas tem que ser noutro âmbito, falar noutro âmbito. O nosso colégio não podia falar de outras coisas que não fosse aquilo que é da parte de eletrotecnia, compreendem? Portanto, foi essa a nossa preocupação. Bem ou mal, foi essa. Relativamente à E-Redes, não passou despercebido. A E-Redes tem problemas gravíssimos com o mercado. Não está a funcionar. Poderia aqui fazer quase uma sessão sobre isso. Ligações à rede, pedidos de viabilidade, etc, etc. O que acontece é o seguinte, o Colégio Eletrotécnico não tem qualquer ação sobre as atividades em redes. Só tem ação sobre a regulação da profissão, portanto, aplicando aquilo que são as regras da Lei 14, do Regulamento da Ordem e pouco mais. Portanto, nós, infelizmente, não podemos, digamos, tomar posições oficiais em matéria... Agora, o que podemos e devemos é falar sobre tudo que nos incomoda, e eu farei isso. Mas não de uma forma de tomada posição oficial, fiz-me entender. Portanto, ou seja, nós temos inclusivamente outra questão importante, que é com a Direção-Geral de Energia, que é as não conformidades de diversos projetos, de diversos projetistas, que reiteradamente têm menos bom desempenho e que a Direção-Geral de Energia tem necessidade de recorrer à ordem para que realmente nós, enfim, façamos algum tipo de ação sobre esse tipo de colegas que menos cuidados ou com trabalho excessivo, enfim, e com erros que se acumulam. Portanto, nós temos essa incumbência e teremos que tomar ação sobre isso. Já agora, relativamente às inspeções, que foi feita aqui uma menção a inspectores que fazem centenas de inspeções, tudo leva a crer que não as terão feito. O que acontece é que eles são reconhecidos aqui na ordem quando pedem para serem inspectores, nem sempre há, digamos assim, uma clara evidência de que eles possam exercer essa função, por incompatibilidades de funções. Mas o facto é que nós não temos uma tarefa, digamos assim, policial no terreno para irmos ver quem é que está a desempenhar bem o trabalho ou não está. É um trabalho que podemos fazer, mas quer a Direção-Geral de Energia, quer a tutela, tem que nos dar um bocadinho de poderes nessa maneira. Ora, como estamos em presença de uma alteração profunda da lei das ordens, nós temos que deixar isto para já correr por partes. Okay? Um grande problema de engenharia resolve-se por partes. E este é um problema... não é de engenharia, é também de engenharia, mas também tem que ser por partes, que é um problema político. Portanto, era isto que vos podia dizer, mas estamos em cima do assunto, da E-Redes, estamos com certeza. Mais alguma questão? Sr. Presidente, Engenheiro Bento Aires, quer-nos fazer favor de... Mais alguma? Faz favor. Sim, peço desculpa, colega. Estamos em diálogo, portanto agora podem cruzar conversa, se quiserem. É fácil a resposta. Só uma... Primeiro, boa noite a todos. Enfim, eu cheguei atrasado, portanto é possível que haja aqui várias questões que me tenham passado. Mas há aqui uma série de aspectos que me continuam a fazer uma grande confusão. A definição da potência máxima para projeto, portanto, há uma justificação da potência estabelecida na questão dos sistemas de contagem, do tipo de instalações que utilizamos em Portugal, mas para mim não é suficiente porque eu não percebo uma pequena instalação, seja ela qual for, porque não tem, então, um suporte maior do que atualmente é exigido. Eu, quando digo um suporte maior, pronto, admito que não queira um projeto, mas a ficha eletrotécnica no formato atual parece-me também demasiado reduzido, quer dizer, dentro. Isto é um aspecto que eu nunca percebi, quer dizer, é uma questão de facilidade de custos, mas julgo que pode haver facilidade de custos com uma racionalidade que nós não estamos a ter. Quer dizer, porque a ficha fundamentalmente estabelece o processo de ligação, não estabelece mais nada. E estabelece uma responsabilidade em potência, portanto um valor a pagar. A questão da E-Redes e de aumentar as potências, eu julgo que isso não é problema.
é uma questão de valores. E é um excelente negócio para a redes, porque tem a tarifa de pagamento do kilowatt que se resolve na potência. Portanto, se toda a gente pedir, eles ficam contentes. Inclusive, pedem uma subida de preço e passam aqui uns anos a ganhar mais dinheiro. Portanto, para mim, isso não seria uma questão. Agora, não percebo, dentro desta questão das instalações elétricas, este tipo de potência. Parece-me que é um facilitismo fora de lógica de instalação, do que é uma instalação. Isto é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a formação em instalações elétricas, de facto faz sentido, mas é um trabalho importante, importante e de grande dimensão, que eu julgo que há muito a fazer dentro do que nós temos. O que eu admitia, se eles se querem poupar preço, porque os 41, há aqui uma questão, se for uma instalação coletiva, um condomínio, ou uma simples casa, são situações diferentes estabelecidas a potência. E a potência, por exemplo, de uma instalação num edifício, seja de escritórios, seja habitação, seja o que for, é um somatório, e é aí que aparece a obrigatoriedade do projeto, e não em cada uma das frações. Se for uma habitação, já é na fração. Portanto, temos aqui situações que são distintas e que vão depender aqui caso a caso. Quer dizer, isto no fundo tem um conjunto de coisas que não vamos aqui estar a perder tempo, mas perder tempo, enfim, como quem diz. Eu devo dizer que o que me parece é que ainda andamos não aqui em particular, quer dizer, porque aqui temos uma linha definida, mas o país está um bocado perdido sobre uma boa solução para isto, parece-me a mim, quer dizer, não, enfim. Está sim, senhor. Colega, eu pedia realmente que concluíssemos, estou atento ao que está a dizer, há mais alguém que queira falar? Só uma pequena dúvida. Pelo que eu percebi, foi o PS que propôs, certo? Sim, penso que sim. Mas não houve votos a favor, nem votos contra e houve abstenções. O nosso Presidente Bento Aires vai dar uma palavrinha final. Eu gostava só de perceber qual é o problema que causam os projetos elétricos, porque eu não percebi muito bem. Muito bem. Ora bem, quer a sua questão, quer a do colega anterior, eu vou remetê-los para a gravação desta sessão, onde claramente já foi explicado por mim e pelos meus colegas essa questão das potências. Portanto, depois eu espero que esta sessão seja revisitada por vocês e a sua questão e a do colega lá em baixo vão ter resposta na exposição que eu fiz relativamente à brincadeira das potências, ok? Não, como chegou um bocadinho mais atrasado, não se apercebeu dos slides, focamos exatamente isso e disse uma coisa muito importante. Nós aqui nesta sala sabemos como é que as coisas se fazem e sabemos o racional. Quem está a decidir é que não sabe o racional. E andamos a brincar desde 1936 com a potência. A potência não serve para nada, para isto. Aliás, temos o problema do 701H, em que também a potência para os 500 kVA também não serve para nada. Portanto, foi revista e eu propus que fosse por um nível de tensão. Ok? Portanto, isso, quer dizer, estamos todos em linha, não é? Verdadeiramente. Eu ia agradecer-vos a vossa presença, mantenham-se. Hoje não há oferta de livro, porque a sessão é um debate. Devo dizer que depois temos aqui um programa para as próximas sessões, mas ia pedir ao nosso Presidente, Engenheiro Bento Aires, que concluísse a sessão com as suas palavras. Muito obrigado. Deve ter sido das poucas sessões em que eu fiquei até ao final e tomei aqui algumas notas e talvez vá consumir aqui algum tempo aqui neste fim de tarde. Vamos primeiro à Lei das Associações Públicas Profissionais. O Governo aprovou uma nova lei, que o Presidente da República em janeiro incitou questões de inconstitucionalidade, que o Tribunal Constitucional veio declarar constitucional e que a Ordem fez uma proposta de revisão de estatutos que visava reforçar a componente de atos de engenharia, de graduar os atos de engenharia, de dizermos o que é que um licenciado pode fazer, o que é que um mestrado pode fazer, o que é que um sénior pode fazer. Essa proposta de estatuto foi aprovada na Assembleia de Representantes no dia 22 de abril, foi remetida para o Ministério da Habitação, que deu parecer favorável, nem tudo é mau no Ministério da Habitação. Neste momento está no Ministério dos Assuntos Parlamentares. Na quinta-feira passada saíram do Ministério dos Assuntos Parlamentares o Estatuto de 6 ordens, em que nenhum dos contributos das ordens foi atendido. Por isso, a Ordem dos Engenheiros, a qualquer momento, vai receber uma comunicação do Ministério dos Assuntos Parlamentares e que, se acontecer, como as restantes ordens, é nos dado 5 dias para nos pronunciarmos, para depois nos ser imposto um novo estatuto.
Vamos à origem desta proposta de lei da 7715. Não foi preparado única e exclusivamente pelo Ministério da Habitação, foi preparado por um consultor do Governo que já foi Secretário de Estado da Justiça e que agora está a preparar este documento para a Agência da Modernização Administrativa. Isto porque alguém lhe disse que isto ia ser mais rápido e que ia ser mais fácil acabar com o projeto, ressuscitando já uma teoria dos 41,4 kVAs. Por isso, algures num corredor qualquer de Lisboa, alguém disse a este senhor que era preciso acabar e voltar a esta potência. Isto foi transposto para a lei. Eu, na minha intervenção de abertura, não coloquei aqui uma questão. Mas imaginem agora que uma Câmara Municipal faz um concurso de concessão-construção para a habitação a custos controlados, em que deixa de haver projeto elétrico para os apartamentos. Aquilo pode haver um instalador que diz que uma tomada no hall de entrada. Isto é um civil a falar para uma plateia de eletrotécnicos. E o dono da obra pública, como aquilo quer é comprar com preço, aceita aquilo. E depois temos a casa toda com extensões por ali fora. Ou passamos a ter depois ali as tomadas no chuveiro. Se calhar o problema não é da armadura que está lá. Se ninguém tomar banho não há risco, não é? Por isso na casa de banho. Durante a ação chegou-me a Mafalda, que é a nossa colaboradora dos assuntos profissionais, chegou-me com enviou uma posição da OET precisamente sobre esta proposta de lei. E volta àquilo que o colega disse. Eles aceitam que o projeto se mantenha não obrigatório até 1035, pondo a obrigatoriedade da ficha eletrotécnica. Por isso, José Manuel Freitas já disse qual é que era a posição da Ordem. A posição da Ordem vai ser, e respondendo também ao Vilas Boas, é projeto elétrico para tudo. Por isso é isso que nós vamos defender. O que é que nós já sabemos e vamos ser realistas? Que abaixo dos 1035 será muito difícil voltarmos. Por isso vamos tentar chegar a esse ponto e convencer o Governo dessa necessidade. Dando aqui uma nota à redes. Eu representei a Ordem no Conselho Nacional de Habitação de janeiro, de fevereiro, em que foi apresentado o pacote mais habitação e disse à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado que isto dos prazos e dos deferimentos tácitos não podia ser só para as entidades públicas. Disse que tinha de ser também para as entidades concessionárias de serviço público, para as redes da vida, para as EDPHs, para os SEMAs onde eles existirem e para as empresas de águas. E aquilo que me foi dito foi, sim senhor, os juros de mora serão aplicados a todas as entidades para que tenham capacidade de resposta. E aproveitando, estando aqui o colega da DGEC, também disse numa audiência ao Sr. Ministro que era preciso que a DGEC conseguisse pôr cá fora e aprovar os projetos das comunidades energéticas. Não vamos querer ter um país em que tem uma necessidade extrema de fazer uma transição energética e apostar em eletrificação e que estão lá os projetos parados. E a resposta que o Sr. Ministro me disse foi, mas a DGEG não tem gente suficiente para tudo. Eu disse, é simples, passem para os engenheiros a responsabilidade e há alguém ali que tem capacidade com seguro de responsabilidade civil e com provas dadas. Eu concordo com aquilo que o Luís Barbosa disse. Se vamos acabar com o projeto elétrico, então, para mim, acabava-se com todos. Se queremos ter a anarquia, então que o seja. E já disse isto à Sra. Secretária de Estado. Então também podemos acabar com o Governo. Não há problema nenhum. Se confia nisto, podemos seguir esse caminho. Quanto ao BIM, aquilo que está previsto é que obras acima de 5 milhões e 400, de forma experimental, o BIM passa a ser obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2027. E para as restantes obras, a partir de 2030. Eu não consegui perceber o 2027 e o 2030, porque é um prazo longo demais. O 555-99, desde 99 até agora, deve ir para em quantas revisões, Mafalda? 30? 20? Sim, seguramente mais do que uma por ano. Por isso, havemos de conhecer outra realidade. A minha opinião é que o BIM devia passar a ser possível já, ter um período transitório e termos um horizonte para que ele pudesse e que passasse a ser obrigatório. Vamos à questão da OE e da OET. É uma questão difícil. O José Manuel Freitas já levantou ali um bocadinho do véu do que se pode vir a passar, mas também, permitam-me que eu seja claro, não vejo coragem no Governo para pegar nisto de frente e para resolver o assunto. Mas eu acho que a Ordem não pode ter medo de perder profissionais para outra Ordem, porque essa Ordem simplifica os processos. As declarações são assinadas aqui na Região Norte pelo Presidente do Conselho Diretivo Regional
e eu fico muito mais tranquilo. O Zé Rui já não está cá, pois não? Já se foi embora. Foi uma guerra que ele começou, que o Ribeiro Fernandes consolidou e que o Mário Almeida está a continuar. Nós não podemos ter todos os engenheiros eletrotécnicos a serem-lhe dadas competências para fazer a baixa tensão, a média e a alta. Por isso, se a OET o faz, eu já disse aqui a alguns colegas vossos e nossos, se o caminho é quererem ir para a OET porque vão ter essas declarações, estejam totalmente à vontade. Agora, a ordem está cá para proteger a sociedade e para não emitir declarações a quem não tem competências. Por isso, o nosso caminho há de ser o da valorização e da qualificação profissional. Quem quiser ter este selo e esta garantia, tem a porta aberta na Ordem dos Engenheiros. Quem não quiser ter, felizmente, e cada vez mais falamos de liberalismo, há duas ordens, por isso cada um escolhe a ordem em que quer estar. Aproximando-me do final, nós aqui na região norte também fizemos já há dias um roteiro da habitação, em que não era só habitação sob o ponto de vista construtivo, em que dissemos ao Governo que esta tentativa trabalhoada de meia dúzia de meses, mudar tudo que é a legislação da construção e fazer tudo em cima do joelho, pode trazer riscos e podemos não conseguir ser bem sucedidos. E terminar dando nota de um projeto que vamos iniciar agora aqui na região norte, envolvendo sobretudo os colégios que estão ligados aos jatos regulados, que vamos ter uma equipa técnica de profissionais a preparar manuais de boas práticas de projeto. O que é que isto é? Nós temos a portaria 701H, temos o 555, mas nós temos de dizer aos nossos colegas como é que se faz um bom projeto. E vamos ter esse trabalho com o apoio do Instituto da Construção, com empresas identificadas pelos colégios de eletrotecnia, de mecânica e também da engenharia civil, e que alguns no espaço, que eu diria, no máximo um ano, uma falta de um ano, que devemos conseguir ter quase como uma Wikipédia online de boas práticas de projeto, em que os nossos membros, se quiserem dar um contributo para essas boas práticas, podem fazê-lo, haverá uma comissão de revisão, se for aceito, é publicada. Onde é que nós queremos chegar com isto? Que o mercado no exterior, os nossos clientes, consigam perceber o que é um bom projeto de engenharia, o que é que tem de ter, e que para termos bons projetos de engenharia vão ser necessários ter computadores, ter software, ter engenheiros, gastar horas. Isto tudo leva a melhores salários e a melhores valores de venda do projeto. Já que não podemos regular o valor dos honorários, vamos ter de dizer como é que se faz um projeto e como é que chegamos lá. Por isso é este o caminho que a Ordem aqui na região norte está a fazer. A nível nacional também, dizer ao Vilas Boas que o bastonário, mal esta comunicação chegou da região norte, foi-lhe chegada às mãos por volta das 11 da noite, até a hora do almoço a comunicação já tinha saído para o Ministério da Habitação e para a Assembleia da República. E defenderemos a posição que foi hoje aqui consolidada. Eu quis estar aqui para ouvir também os comentários dos engenheiros eletrotécnicos, para quando chegarmos aos órgãos internos da Ordem conseguirmos ter mais robustez e ter o vosso conforto. Mais uma vez, muito obrigado a todos e bom resto de tarde.